Eu sou Fabiano Carrijo, fundador e CEO da Lastwish, e hoje quero te apresentar a nossa plataforma. A vida é feita de vários momentos inesquecíveis, mas também de responsabilidades, que vão além do seu presente. Pensando nisso, criamos a Lastwish, uma plataforma que ajuda a você a planejar o futuro da sua família e deixar tudo organizado para quando não estiver mais aqui. O nosso propósito é oferecer tranquilidade e mais segurança por meio do planejamento familiar e planejamento sucessório. Eu sou do Catzados de Araçatuba, né? Nós temos as capelas funerárias bem modernas, né? Hoje, na era do eletrônico, nós temos os velórios que passam imagem, passa filme, tem músicas, louvores, né? Então a gente cada dia está aperfeiçoando mais. E quem quiser conhecer, é só ligar no Catzados de Araçatuba. Sabemos que a vida tem seus mistérios e certezas inevitáveis. Afinal, a vida segue, mesmo quando a nossa se encerra. Já parou para pensar no que acontece após a despedida final? O corpo, ao se decompor, libera o necrochorume, uma substância com produtos químicos e metais pesados e até micro-organismos potencialmente prejudiciais ao nosso planeta e às futuras gerações. Por isso, a Morada do Verde Ambiental apresenta um manto protetor, discreto, prático e essencial. Ele se integra perfeitamente à urna, protegendo o solo e aquíferos do vazamento de necrochorume, além de auxiliar o trabalho dos agentes funerários. Ao buscar um serviço póstumo, não esqueça de perguntar sobre o manto protetor. Morada do Verde, uma escolha de amor, respeito e consciência. A gente ouviu muito o cliente falar: vocês dão desconto no mercado local? Vocês dão desconto para compras online? A gente mostrou que a Lola é muito além do que um clube de descontos no mercado local, numa compra online. Nós conseguimos mostrar para o provedor que ele pode ficar mais próximo do cliente dele, levando produtos de SVA, como telemedicina, como telefonia móvel, com a novidade que está dentro da Lola agora disponível para você. Vai reduzir o nível de inadimplência, vai reduzir o nível de churn, vai aproximar o provedor do seu cliente. Então a Lola não é um clube de desconto apenas. Cada produto que criamos carrega mais do que tecnologia. Carrega respeito, cuidado e propósito. Aqui, cada ligação, cada conversa, cada gesto é feito por pessoas que acreditam no que fazem. Dos bastidores à entrega. Nos movemos por algo maior. Honrar quem se foi e valorizar quem continua nessa missão. Tanarte com você, em cada detalhe. Cuidado em cada despedida. Mais que produtos. Um legado de respeito e amor. Olá, eu sou o Costelinha. Com mais de 10 anos de experiência, a Asa Solutions oferece equipamentos de alta qualidade para cremação e incineração, além de serviços de manutenção especializados. Estamos localizados estrategicamente em Várzea Paulista, garantindo agilidade no atendimento. Com paixão, ética e um atendimento diferenciado, buscamos sempre soluções sustentáveis e de alto desempenho. Acesse nosso site www.asasolutions.com.br e conte conosco para levar seu negócio mais longe. Bem-vindos à era da inovação, do conhecimento e das infinitas possibilidades. Somos a Into Softwares, a maior empresa de tecnologia voltada para o setor do luto, levando transformação digital há mais de 20 anos para centenas de empresas no Brasil. Conhecemos os desafios e os potenciais do setor e temos as ferramentas ideais para sua empresa crescer e prosperar. A sede e o polo de inovação da Into está localizado em Barueri, na Grande São Paulo. Em nossas modernas instalações, além de recebermos influentes gestores e líderes do segmento, trabalham mais de 50 engenheiros, analistas e consultores certificados a produzir soluções de alto impacto. E fazemos isto através do iVertex Ecosistema. Uma plataforma composta por sistemas de gestão ERP, CRM, e-commerce, portais do cliente de homenagens, apps, BI e inteligência artificial. Agora você entende que nenhuma outra empresa de mercado poderá levar seu cemitério, crematório ou funerária tão longe quanto a Into Softwares. Into. Você simplesmente sabe.
Eu sou a Aline Araújo. Eu sou Alexandre Guimarães. E nós somos o Papo Funerário, o maior portal de notícias e tendências do setor funerário. E hoje nós estamos aqui para mais uma conversa que o setor precisa ter com Jéssica Carvalho, diretamente da Redentor, que tem muito para conversar aqui com a gente, tem muita coisa para falar. Jéssica, antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse para nossa audiência, contasse quem é a Jéssica, de onde que você vem. Eu sei de onde que você vem, mas talvez... Vem ali de Bertinho, ali pertinho. É aqui pertinho de nós. Mas talvez quem tá assistindo não conheça você ainda, então se apresente para nossa audiência. Aline, Alexandre, é uma honra estar aqui com vocês nesse papo incrível, nesse papo funerário. Então, para quem não me conhece, eu sou Jéssica. Eu sou do ramo do segmento funerário desde quando eu me entendo por gente. Caramba! Tudo começou lá atrás com meu pai, né? Meu pai trabalha em funerária desde 14 anos, ele começou bem novinho. Na época podia, tá? Podia trabalhar não é menor de hoje, não. E aí ele começou a trabalhar na empresa do meu tio-avô. E foi desenvolvendo e tudo mais. De repente virou sócio. E aí chegou a minha oportunidade. Eu tive, graças a Deus, uma vida um pouquinho diferente da do meu pai. Pude formar no ensino médio. E aí tava entrando no cursinho, eu tava com 17 para 18 anos, ele querendo que eu faça faculdade, aquela coisa toda, oportunidades diferentes da dele. E eu, muito vaidosa, doida pra fazer minhas comprinhas, comprar meus looks, sair pras festas, animadíssima. Falei, pai, é o seguinte, nessa época meu pai já tava em sociedade com um primo dele na empresa da funerária, já tinha um plano também, um plano vida. Sim. E aí eu virei pra ele e falei, olha pai, ou você me dá um emprego, ou eu vou trabalhar no shopping. Simples assim. Simples assim. E ele não acreditou muito, sabe? Sim. Ele queria realmente, né, que eu estudasse, que eu tivesse uma vida diferente. Ele não queria a vida do funerário pra você. Exatamente. E pra ser bem sincera, nunca passou pela minha cabeça até então, até os meus 18 anos, em trabalhar com meu pai dentro da funerária, sendo bem honesta. A minha família é toda de funerários. Caramba! Começou lá atrás com meu tio, avô, sei lá, mais de 30, com certeza, deve ter uns quase 50 anos atrás. Caramba! Nossa! E aí, eu falei com ele, ele ficou assim e achou que eu não ia levar adiante. Sim. Até que eu apareci com uma proposta para trabalhar numa loja de roupas no shopping. Falei, olha... Vou trabalhar. Exatamente, né? Aí ele virou e falou, então, minha filha, tá surgindo uma vaga no setor de cobrança da empresa. Opa, falou comigo. Achou a cobrança aqui. E eu nunca tinha trabalhado com nada, né? Sim. Até então, não sabia nem o que era cobrança, pra ser bem sincera. Quanto mais cobrar plano funerário, gente. Sim. O máximo que eu sabia era explicar sobre o plano ali. E eu falei, tudo bem, pai, eu quero essa vaga, pode me colocar. E aí fui trabalhar lá, a gente tinha uma unidade no centro de Belo Horizonte, na Amazônia. Caramba! Eu sempre, assim, estudei perto da minha casa, então não andava muito de ônibus. Sim. E aí, então eu era apesar de eu ser mais velha, eu era um pouco inexperiente. Aí fui eu trabalhar no período da manhã no centrão de Belo Horizonte. Nossa! Avenida Amazonas com a Avenida Brasil, pra vocês terem noção. E aí surgiu aquela pressão, né? A filha do dono. Tem que ser a melhor. Aí já começou por aí as dificuldades. A pressão já começou aí, né, Jéssica? Não, e geralmente, assim, o povo, os outros colaboradores, começam a olhar pra gente com o Heitor também. Não tem isso? Ou você não viu isso? Nossa, demais. E assim, eram muitas... Eu lidei muito bem, soube lidar muito bem com esse tipo, mas eram muitas piadas. Tipo assim, só tá aqui porque é filha do dono. E no começo foi um pouquinho difícil, porque eu entrei, a menina que eu ia ocupar o lugar dela, eu dei sorte que ela que pediu pra sair. Nossa! Porque se ela fosse demitida por mim, ia pior ainda. Nossa! Problemão! Aí, e eu não esqueço de uma cena, aí eu comecei a treinar, fui lá mesmo, realmente, pra treinar. Fiquei uma semana, acho que até mais, em treinamento dentro da empresa com a equipe, com as vendedoras, era só call center lá. E aí fui tentar vender meu primeiro plano funerário. Porque eu sempre nasci com caixão, sabendo de plano, mas nunca tinha atuado. E aí eu fui vender o meu primeiro plano e fazer a ligação por call center, né? Na época a gente tinha aqueles programas que você tinha os contatos e ligava pras casas oferecendo. Gente, mas o senhorzinho me xingou tanto. Eu falei, eu nunca, não quero mais. Aí eu engoli o choro. Engoli o choro e falei, vamos de novo. Fui super educada com ele, desliguei a ligação e continuei trabalhando.
E aí o tempo foi passando, né? Eu me formei, aí eu conciliava. Eu trabalhava só meio horário, 6 horas, conciliava a empresa com a faculdade. Aí consegui me formar. Você é advogada, sou né? Advogada. Aí me formei. Papai advogada. Exatamente, advogada. E aí, até então, não pensava em continuar na funerária. E eu trabalhava lá, eu fui para Betim, a unidade de Belo Horizonte fechou. Aí eu fui transferida para Betim, acordava. Meu pai sempre morou aqui em Belo Horizonte mesmo. Na verdade, nós somos Contagem. Todo mundo que acha que é uma confusão, porque a empresa é de Betim, a gente mora em Contagem. Então já atuou em Belo Horizonte? Já atuei em Belo Horizonte. Mas aí, o que aconteceu? Eu fui para Betim com ele, a unidade de Belo Horizonte fechou. E fui mexer com outros procedimentos lá, já não estava mais na cobrança. Então, eu fui ajudar ele na gestão já da empresa. Sim. Na gestão financeira. Eu fiz direito, gente. Sou de humanas. Nossa! Detesto matemática, detesto números. Aquele tanto de número, aquele tanto de conta. Só que aí, eu tinha que fazer um estágio para formar. Precisava de fazer um estágio. Aí, me afastei da empresa por 2 anos. Fiz um estágio no Tribunal do Trabalho daqui de BH. E fiquei um período afastada. Aí, depois voltou, né? Agora, ou eu vou advogar, ou eu vou voltar para a empresa. Tinha que tomar uma decisão. E meu pai precisava ainda... Ele conseguiu colocar alguém lá no financeiro, mas não estava se adequando muito bem. E aquela coisa toda, precisava de um braço direito mesmo. E eu era a filha mais velha, que já tinha trabalhado na empresa. E na época eu tinha me empenhado muito bem, conseguia fazer uma cobrança muito efetiva na empresa. Ele falou, Jéssica, até você se regularizar, né? Eu queria fazer uma pós também. Volta a trabalhar comigo. Aí ele já me chamou. Falei, aí já mudou. Já virou. Tá melhorando. Roda gigante. Aí ele me chamou e a gente começou a trabalhar junto. E acabou que deu muito certo. Eu e meu pai somos pessoas parecidas, mas tem ainda um choquezinho, né? E a gente soube lidar isso muito bem, dialogando mesmo. E aí, com o tempo, eu fiquei um bom período na área financeira. E sentia a necessidade de mudar. Falei, não, agora eu quero expandir. Agora eu quero... Eu comecei a fazer uma pós também. Falei, agora eu quero a parte de inovação. Caramba. Agora eu quero a parte... Por eu também ser advogada, eu falei, quero organizar a governança corporativa da empresa, a cultura. Chegamos a criar códigos mesmo de condutas éticas. Caramba, que Fizemos legal. um processo bem legal. Começamos a participar de projeto social por amor mesmo, porque eu gosto da minha avó, a gente sempre fazia visita em asilos, sempre fazia doação pra igreja. Então eu falei, essa parte eu quero ficar na empresa. E eu sou advogada, faço parte de uma comissão também, né? E é muito diferente. Dá pra você ver o meu brilho nos olhos quando eu falo do ramo funerário. É completamente diferente de quando eu falo da advocacia. E você acha que... advogados que me perdoem. E você acha que você ter feito direito, né? Que quando você fez o direito, você não pensava ali em seguir com o seu pai. Você acha que, de qualquer forma, esse direito, essa faculdade te ajudou hoje ali, você estar à frente, na gestão da Redentor? Nossa, com certeza. Até pelo jeito de me comunicar e de me portar. E de entender também as leis, os direitos e os deveres, que eu acho extremamente importante. Hoje, uma empresa que tem uma governança bem alinhadinha, que tem uma cultura, que sabe sobre as leis, é completamente diferente, né? Exatamente. Ela sabe se portar com o colaborador, ela sabe se portar com os fornecedores e principalmente com os clientes. Então, eu acho que, assim... Tem gente que fala, mas você fez direito, gastou aquela coisa. Mas pra mim foi assim, foi um privilégio, né? E hoje está administrando a empresa. Divisor de águas, na verdade, exatamente, né? Porque é muito importante. Você ter o conhecimento real, teórico, é essencial, não tem jeito. Imagino que até o seu amadurecimento, assim... Porque você é muito nova, né, Jéssica? Assim, não sei se pode falar. Você tem quantos anos mesmo, Jéssica? Eu tenho 28. Caramba! Não é já tá que eu tenho 28 também. Assim, você é mais velha que eu um pouco. Mas enfim, né? Imagino que a sua graduação te amadureceu muito quanto gestora, né? Exatamente. Porque até a própria disciplina ali da faculdade, os comportamentos, os ritos da faculdade, isso te ajuda muito também nos ritos de gestão, que também não é fácil, né? E assim, você teve que pegar... Você viu muita coisa acontecendo, mas muita coisa você teve que pegar praticamente do zero e formar
novas coisas, novos rituais, novos processos, né? Exatamente. Uma coisa que você falou, a disciplina. Quando você faz uma faculdade, tem esse processo de estudos, né? Igual eu tive. Hoje Sim. eu faço um MBA, inclusive. É completamente diferente. Você consegue ter uma disciplina muito maior, um planejamento muito Sim. maior. Sim. Então, é muito importante para qualquer tipo e para qualquer porte de empresa. Porque, para quem não sabe, eu também não falei, a nossa empresa é uma empresa de pequeno porte. E mesmo assim, a gente consegue se organizar, a gente consegue fazer uma governança como se fosse de uma empresa grande. Muito Nada bom. Muito bem impede estruturado, isso. independente do tamanho. Exatamente. É. Caramba. Então, assim, é para a governança, literalmente, né? A estrutura, a disciplina, é para todos, é para qualquer tipo de empreendimento, Sim. não tem jeito. Sim. E de qualquer porte também. E gerir uma empresa, né? A gente sabe que não é algo muito fácil. Quando você tem ali um conhecimento, um estudo, conversa com pessoas de diversas áreas. Eu, por exemplo, tive de economia até ensino religioso, porque eu estudei na PUC, então é muito importante. Sim. É o diferencial, é a chave. E uma outra questão que você trouxe, realmente, né? Meu pai veio com tudo muito bem feito, ele conseguiu triplicar a empresa. Caramba, legal. Desde a gestão que ele teve, ele conseguiu crescer a empresa muito, valorizar muito a empresa. Então, toda essa parte realmente veio dele. Mas a inovação, as redes sociais, eu que já peguei essa parte. Legal. E a gente sabe que não é fácil, né? Sim. Cuidado que a gente tem que ter, observar as questões realmente de marketing, entender, né? Pesquisar sempre o que você pode, o que você não pode, o que tá legal, o que não tá. Exatamente. É muito importante. E meu pai, apesar dele ser jovem, ele não é muito das redes. Se fosse depender dele pra aparecer... Tava lá até hoje. Exatamente. Isso é justamente uma das nossas perguntas, né? Como que você consegue fazer esse equilíbrio de tradição e modernidade? Vocês conseguem administrar isso daí? É tranquilo? Como que vocês estão lidando com isso? Excelente pergunta. No começo é um pouco difícil, vou ser bem sincera, né? Sim. Meu pai é uma pessoa completamente tradicional e eu já sou... Um choque cultural, na verdade. Exatamente, quase da geração Z, tô brincando. Não, tá, gente? Mas, assim, é bem difícil porque ele, às vezes, eu falo umas coisas com ele, ele fala, você tá doida, Jéssica? Não tem condição isso, não. E aí dá certo, ele fica todo feliz. E a gente sempre fez esse combinado, né? Sim. Eu acho que a parte, agora já entrando... Eu vou responder essa pergunta, mas já entrando na questão de sucessão mesmo da empresa, eu acho que é super importante você escutar o mais novo também. Exatamente. Não é só o mais velho que tem pra te ensinar. Com certeza ele tem, a experiência Exatamente. dele diz muito. Mas ele também tem que escutar e abraçar as suas causas, vamos dizer assim. A minha causa é diferente do meu pai, não tem jeito. Sim, sim. E aí ele super me apoia, ele fala, não, vai mesmo, Jéssica. Agora ele dá a carta branca. Porque antes, assim, eu sempre fui muito séria, eu sempre tive uma disciplina muito grande. Então, eu só não batia ponto porque realmente não tinha necessidade. Mas eu chegava às 8, saía às 18. Agora, se eu tenho um evento pra mim estudar, pra mim me programar, Jéssica, não precisa de vir hoje pra Betim, porque é um translado grande que eu faço, né? Todos os dias é quase 1 hora pra ir, quase 1 hora pra voltar. Ele fala, não, pode ficar em casa estudando, pode focar no seu projeto aí e dar super certo. Sim. Então, eu acho que foi dessa forma, sabe? Mas no começo é um desafio. E eu acho que a persistência faz parte, né? Porque há pouco tempo atrás, há 2 anos atrás, não se falava em movimentar rede social, Verdade. tráfego, em investir até em empresas de marketing, né? Sim, sim. Exatamente. Então, assim, era um gasto desnecessário. Jamais Não, vou vai gastar. fazer isso não. Exato. Agora ele é a primeira pessoa a falar, minha filha, vamos procurar uma empresa de Caramba. É muito legal. Então, eu Que acho legal. que com o tempo, né, com o crescimento também da empresa, ele foi observando isso e a gente conseguiu caminhar junto. O tradicionalismo dele e a inovação, a parte mais tecnológica do meu lado. E é o que faz a engrenagem girar, né? E o seu trabalho, a sua persistência, igual você falou, sem dúvida nenhuma, fez toda a diferença, né? Com certeza. Igual você falou que no início era a filha do dono, né? A filha do dono vem pra cá porque... Exatamente. Exato. Hoje você consegue já ver que você conseguiu quebrar essa barreira de sair da filha do dono pra Jéssica, gestora, que está ali à frente
da funerária, já tá à frente de tudo? Você conseguiu já separar isso? Diferenciar. Diferenciar? Graças a Deus, sim. A nossa equipe lá é uma equipe, graças a Deus, muito antiga. Sim. Então, eles me conheceram entrando lá atrás, novinha, com 18 anos. E hoje, vendo, né, meu crescimento é muito bacana. É um desafio, realmente, não vou negar. Sim. Porque todo mundo te olha realmente com esses olhos. Tá aqui porque é filha do dono. Se não tivesse aqui. Só que você vai conquistando aos pouquinhos. Exato. Não tem Seu jeito. espaço você vai construindo. E aí, hoje, é completamente diferente. Tem hora que é muito engraçado. Eles não me veem mais como a Jéssica, filha do dono. Eles veem como a Jéssica, diretora da Redentor. E é assim mesmo, desse jeito. Sim. Mudou completamente o cenário. Inclusive, recente, uma agente funerária nossa falou comigo, a gente teve uma mini palestra lá na empresa para os colaboradores, um momento de descompreensão, e ela falou, Jéssica, te ver caminhando assim, conversando, porque eu sempre fui muito tímida, apesar de não parecer. Exatamente, sempre fui. Então, meu pai sempre que fazia as reuniões, ele sempre começava. Agora eu começo, ele fica lá sentadinho olhando. Olha aí. Então, já mudou muita coisa. Caramba, que evolução, que legal. É muito bacana. Na última reunião mesmo, ele falou, Jéssica, por favor, você começa e você finaliza. Mas é lógico que eu dei uma espetadinha nele pra ele falar alguma coisa, né, gente? Sim. Mas ele também já me dá essa liberdade. E as ideias que eu dou, ele super abraça. Se tiver muito fora da curva, ele dá uma puxadinha pra realidade. Volta. Mas é bem bacana. A gente conseguiu sim conciliar. E eu acho que é possível. Desde que você respeite, claro, né? O fundador ali, a pessoa que tá à frente. E caminhando certinho, assim, conversando, dá tudo certo. Isso que você falou, esse ponto que você trouxe, eu acho que faz muito sentido quando a gente fala de sucessão. Eu acho que o fundador ele tem que entender o seguinte, que apesar de eu ter minha filosofia de trabalho, apesar de eu ter toda a minha história que eu conquistei, a partir do momento que vai ter uma nova gestão, eu tenho que entender também que ali tem ideias novas que virão. Isso que você falou do fundador, escutar também quem vai ser o sucessor, isso faz total sentido. Sim. Faz total sentido, porque eu, quanto fundador, eu preciso vender a ideia de como a empresa está seguindo, mas eu preciso entender também que precisa de ideias novas, precisa de caminhos novos, porque se ficar só do jeito que eu penso, vai ficar isso aqui pra sempre. Estagnado, né? Estagnado. E o mercado muda muito rápido, né, gente? Muito, principalmente esse mercado nosso. Nossa, assim, inteligência artificial veio aí chegando pra... tanta coisa. E eu sou o tipo de pessoa que sou super adepta. Sim. Super, apesar de ser advogada. Gosto mesmo. Sim. E eu acho que a gente não tá errado. A gente tem que saber utilizar, claro. Exato. Usar com ética, com cautela, saber realmente o que tá usando ali. Exatamente. Mas se você não souber usar, você vai ficar pra trás, porque outras pessoas vão utilizar, gente. Sim. Isso é muito legal, porque, por exemplo, a gente tem lá na empresa uma filha e uma mãe. A gente tenta, às vezes, dar uma separada. Não é uma política da empresa não contratar, claro que não. Mas a gente tenta segurar um pouquinho, porque é uma situação mais delicada. Até pelo que eu passei, sou prova viva disso. Sim, sim. Mas a gente contrata sim, dependendo da situação. E aí, na época da mãe, ela fala mesmo, era completamente diferente. Porque uma hoje tá no mesmo cargo, na mesma posição que a mãe já foi. Aí ela fala, nossa, mas agora minha filha tá pegando tudo muito mais fácil, porque a gente tem a IA. Exatamente. Pra Mas é um novo, né? E a gente tem que aceitar isso e entender, que nem você falou, entender e se não usar, vai ficar pra trás. Exato. É saber até onde eu posso usar e como de fato eu posso usar, né? Exatamente. Muito bom. Que legal. Que bate-papo incrível. Estamos aqui com a senhora Jéssica Carvalho, né, que é diretora do Grupo Redentor, né? É de Betim que você falou? De Betim, isso Betim, mesmo. muito bem. Betim, Minas Gerais. Muito bem. E a Jéssica tá aí na linha de frente, né? É um desafio, eu acredito, igual você falou desde o início, né? Você ter que lidar com esse preconceito, ter que lidar, é tipo meio que rasgar, né? Eu tô aqui pra trabalhar, eu tenho total capacidade de fazer isso. É separar o seguinte, você e suas capacidades de você, filha do dono. Tem gente que não te enxerga como profissional capaz que você é. Exatamente. Não, e isso é tão interessante que, assim,
Eu tive que buscar muito, gente. Eu fiz todos os cursos. Até curso de tanatopraxia eu fiz. Caramba! Pra realmente entrar ali no meio dos agentes e falar, não, eu entendo sobre isso aqui. Eu não A gente já ouviu uma história dessa, né? Caramba! Isso é muito real, porque realmente a pressão sobre, principalmente nós mulheres, Sim. filhas dos proprietários, ela é maior. Sim. Né? É um desafio bem... Sim. Jéssica, imagine também, assim, além de ser filha, essa coisa do feminino, as pessoas enxergam, às vezes, a mulher como sendo mais frágil. Hoje até que tá melhorando, mais né? tranquilo, tá melhorando. Você vê mais mulheres em cargos estratégicos, em cargos de liderança. Mas foi uma coisa que pegou um pouco pra você também. As pessoas, se fosse um homem, talvez tivesse uma aceitação melhor. Com certeza, Alexandre. E tocando nesse assunto, a nossa empresa é uma empresa completamente familiar. Eu tenho mais 2 irmãos. Meu irmão ainda é novinho, ainda não decidiu ainda, mas ele fala que quer ser empresário, trabalhar na funerária. Porque ele é meu estagiário, eu fico brincando que ele é meu estagiário, ele me ajuda com as coisas. E a minha irmã é de outra área da música, ela é professora, enfim. Sim. E o marido dela, ele trabalha lá com a gente. Legal. E isso é muito real. Então é as bem pessoas, familiar. exatamente, as pessoas aceitam o sexo masculino muito melhor do Sim. que o feminino. E ele também querendo ou não, é da família. Mas as pessoas já começaram a enxergar ele de um jeito, querendo ou não, um pouco diferente. Ele conquistou também, é uma pessoa super tranquila, nossa, maravilhosa, muito calma, mas eu senti que a resistência, eu, como filha do proprietário, foi um pouquinho maior. Sim. E principalmente, Alexandre, porque o nosso setor é um setor predominante masculino antes. Porque agora eu acho que o jogo já virou. Se não virou, tá virando. Tá virando. Tá virando, exatamente. Na minha empresa, por exemplo, a gente a maioria das, acho que 66%, eu fiz a porcentagem certinha, não gosto de matemática, mas eu fiz, são mulheres. Caramba, que legal. Hoje a gente tem legal. mais mulheres do que homens. Muito E bom. meu pai fala mesmo, com a maior cara dura, eu prefiro trabalhar com mulher. Mulher é mais acolhedora, e realmente, né, a Sim, mulher tem sim. uma sensibilidade Diferente. com respeito aos homens. Sim. Tem esse detalhe também, né? Tem uma sensibilidade maior, né? Principalmente para lidar com o luto. A gente sabe que é assim. Mas é um desafio também, porque o segmento funerário sempre foi muito masculino. Sim. Né? Ter uma mulher gestora, dirigindo uma empresa, sempre foi assim. Antes, sei lá, 40 anos atrás, nem tinha isso. Isso era impensável e não podia existir. Sim. E se existisse, todo mundo ia julgar aquela coisa assim absurda. Não, como é que pode? A mulher era só a mulher do dono. Exatamente. Ela, às vezes, nem frequentava a empresa, Exatamente. né? E hoje a gente vê que as mulheres estão ali com a mão na massa, realmente ajudando. Isso é muito legal. É uma conquista muito grande, né? Importante e necessário, na verdade. E principalmente por a gente conseguir se encaixar no nosso setor, que já é tão julgado. Exato. Então, ter a liderança feminina no nosso setor é maravilhoso. Eu falo com o maior orgulho. No segmento funerário não acontece isso, porque realmente a gente tem muitas mulheres em altos cargos, na gestão de empresas, né? Sim. Isso é muito bacana. Com E de certeza. empresas grandiosas, a gente tem conversado com pessoas assim, a gente tem visto cada vez mais mulheres nos altos cargos, na alta hierarquia das empresas, em cargos estratégicos, em cargos de liderança. Já temos evento de mulheres. Eventos de mulheres. Só para mulheres do setor funerário. Exato. E outra coisa também, tem mulheres com projetos assim tão ambiciosos, criando tanta coisa legal, tanta inovação, né? E aproveitando, Jéssica, falando de inovação, mas a Aline, a gente vai muito em evento e faz parte do nosso trabalho, né? Exatamente. E a gente tem visto que você tem se movimentado bastante, você tem frequentado muitos eventos, tem participado muito dessas rodas de bate-papo, desse evento, desse network. Você acha que é importante a profissionalização para o setor, essa conexão com novas pessoas, com novas ideias? Qual a importância disso? Nossa, a importância eu acho que não dá nem pra gente mensurar. Sim. Sabe, Alexandre? Eu acho que conhecimento nunca é demais.
A gente sempre tem que buscar e a gente sempre aprende. Sim. Aliás, a gente geralmente aprende com quem a gente menos acha que a gente vai aprender. Exatamente. É muito real isso, né? Sim. E a gente vê isso na prática. Sim. Então, participar dos eventos funerários, agora vai ter um, Exponaf, eu vou estar lá presente. O Papo Funerário estará lá presente. Aí, ó, Estaremos isso aí. lá. Também vou estar lá presente. Ah, que legal. Eu acho muito importante. Sim. Porque as trocas são valiosas, coisas que você não adianta, gente. Sim. Eu adoro internet, eu adoro rede social, mas quando você tá presente nessas rodas, nesses bate-papos, nesses networking, nesses cursos, você aprende coisas ali que nenhuma internet te ensina. E isso é muito real. Com certeza. Então, assim, a internet é óbvio que ela é importantíssima, mas você realmente estar presente em eventos, em feiras, assim, faz total diferença. Porque hoje você aprende uma coisa que pode ser que na hora você não consiga colocar dentro da sua empresa. Mas daqui a 2 anos, eu lembro, gente, quando eu fui na feira funerária, já tinha um movimento sobre o pet, e eu pensava sobre isso. Eu comentei isso com meu pai. E ele é muito tradicional. Sim. Ele, Jéssica, você tá doida? Nós não temos público para isso, não tem a menor condição. Isso aqui não vai pegar, E isso agora aqui não o que vai ter nós adesão. temos? Pet. O plano pet. Então, isso é Caramba. muito real, sabe? Caramba. Então, Sim. você tá indo nessas feiras, conversando com pessoas de várias empresas, é essencial para o negócio realmente funcionar. Não tem jeito. Exatamente. A busca pelo conhecimento, ela tem que ser constante. É meio que, assim, pedir ajuda mesmo, né? Igual você falou. Você tá num evento desse, sem dúvida, você tá buscando mais conhecimento, né? Pra que você possa agregar mais valor ali ao seu negócio. Não, e isso que ela falou é muito válido, porque assim, tem muita coisa que a gente vê hoje que talvez isso aqui não cabe na minha realidade Sim. hoje, mas tá aqui no meu plano de crescimento. Exatamente. Você disse tudo agora. É um planejamento. Um planejamento. E empresa, gente, é planejamento. Não tem Exato. jeito. Você tem que Sim. pensar em daqui a 2 anos, em daqui a 5 anos. Inclusive, eu ia te perguntar isso. Onde a Jéssica quer chegar, né? Exatamente. Eu acredito, assim, que você ainda... eu e o Alexandre, a gente é um admirador. Só a gente fala mesmo, Sim. né, Alexandre? Ai, eu fala de mesmo. você. De verdade, a gente admira muito porque você está em uma empresa familiar. A gente vê o seu movimento, o quanto você tem crescido, já cresceu e o quanto você tem crescido, sem dúvida nenhuma, já se torna referência Sim. para outras, né, sucessoras que também devem estar na dúvida, vou ou não Um vou. case de sucesso em vários aspectos. Assim, Sim, eu admiro muito sua trajetória, Jéssica, sendo bem sincero, sendo bem Muito honesto. obrigada. Porque tem vários assuntos assim que ela pode ser usada como case de sucesso, né? exatamente. É uma boa transição entre uma geração e outra, uma funerária, assim, uma boa sucessão, respeitando o fundador, mas ao mesmo tempo trazendo novas ideias, inovação, gestão eficaz, melhoria operacional. Muito, muito bacana todo o trabalho que você tem feito, todo o seu movimento. E eu agradeço. E falo a mesma coisa de vocês. Pra vocês que verem o legal. tanto que é importante a gente sempre A gente é tímido, tá? A gente fica com Não, mas vergonha. Eu fico vermelha. Aí eu falo super bem do Papo Funerário. Falo, gente, segue lá no Papo que legal. Funerário. Porque Legal. realmente você tá por dentro dessas tendências. Gente, a gente não precisa de ir pra fora às vezes. Eu não tive a oportunidade de ir pra fora pra conhecer. Eu vejo na internet, vocês publicando as Sim, novidades, as sim. coisas. As Exatamente. pessoas que fazem esse movimento, sabe? Então, a informação, ela é muito importante. E ela é preciosa. Você tem que saber Exato. usá-la Exatamente. a seu favor, né? E você me perguntou, Aline, sobre onde eu quero chegar. Agora eu vou usar bem a parte tradicional do meu pai. Tá vendo que a gente sempre tem uma coisa para agregar. Sim. Claro. Sim, sim. A gente importante, pensa, né? a gente pensa muito em expandir a empresa. A parte do acolhimento sempre foi uma parte que me tocou muito, porque eu sempre me considerei uma pessoa, modéstia à parte, acolhedora. Eu sempre gostei muito principalmente de idosos. É o meu ponto fraco. Eu também porque minha adoro. avó Cara, morou que legal. comigo. Então, assim, a gente pretende, né? A gente tem uma pretensão de expandir mais um negócio, de ter um memorial, talvez, Sim, né? sim. Um espaço de acolhimento, porque lá atrás, há 2 anos atrás, eu fiz um curso de cerimonialista. Caramba. E foi a parte que mais me encantou. Hoje a gente, infelizmente, não tem,
Mas eu acho que esse seria o meu maior sonho, meu maior... Coisa que tá no mapa. Que tá no mapa, exato. Já Seria, tá. além de uma realização profissional, uma realização pessoal também. E de verdade Caramba, que legal. mesmo, eu falo isso até emotivo, assim, porque trabalhar com acolhimento, trabalhar principalmente com acolhimento ao luto, faz Verdade. parte da minha rotina. E falar sobre isso, às vezes eu tô assim, de verdade mesmo, num bar com as minhas amigas, e eu falo sobre a morte, eu falo Caramba. sobre o acolhimento que a gente faz, o que a gente proporciona, a importância que é Sim, ter o planejamento funerário. exato. Porque as pessoas não querem falar disso, mas elas vão precisar de falar Sim. disso. Ah, o que você quer? Você quer ser cremado? Você quer ser sepultado? Qual que é o seu desejo? Como você gostaria da sua cerimônia? Sim. Então, esse é um dos meus planejamentos. E eu futuros. acho que nós que somos do setor funerário, a gente precisa realmente fomentar isso nas pessoas, né? Tá ali na rodinha, vamos falar. Lá em casa não é uma briga as crianças, que eu falo que quero ser cremada, aí uma fala, mãe, eu não vou te cremar, não. Isabela, pois eu vou te cremar, mãe. Eu vou te cremar, então. Isso é muito legal. Já É, a tá gente criando uma fala. cultura nas crianças, Sim, né? a De gente conversar conversa, sobre. é necessário. Precisa de fato, né? A gente tem visto, assim, depois da pandemia, não é que seja mais fácil, mas o Verdade. assunto morte e finitude, ele tá mais em pauta, ele Com tá certeza. sendo mais visto, né? Principalmente porque depois da pandemia as pessoas viram o quanto é importante Exatamente. a última despedida. O quanto é importante você ver de fato aquele familiar, aquele ente querido. Isso mudou muito, assim, Eu acho que foi mais valorizado, né? com certeza. Ficou mais Por valorizado. mais que tenha aquela polêmica ainda, né? Muitos municípios, principalmente, mudaram muito tempo de velório. Em Betim, inclusive, foi um deles, né? Sim. Hoje, o máximo permitido lá é 4 horas de velório. Mas, assim, mudou completamente. As pessoas querem, elas têm a necessidade de se despedir. E o que é Sim. importante, né? Faz parte do ritual, faz certeza. parte do ciclo de vida, do encerramento do Sem ciclo de dúvida vida. nenhuma, com certeza. Não, e quando isso não existe, tem até estudos que mostram que o processo de luto de uma pessoa é muito mais complicado quando não tem um ritual de encerramento, né? Sim. Quando não tem um velório, quando não tem... E faz parte da gente, empresas, prestadores de serviço, não só prestar o serviço, mas esse papel também de educar e mostrar a importância de criar, de fato, uma cultura, né? Exatamente. Que é importante, mostrar que aquilo ali... Gente, a gente não tá aqui só para vender, longe disso. Exatamente. Não tem só o foco comercial. Na verdade, durante as conversas que a gente tem com as pessoas, a gente vê que as grandes empresas, as empresas de sucesso, têm à frente, têm em suas lideranças pessoas que são muito capacitadas, são pessoas Sim. muito bem preparadas, mas são pessoas que, antes de tudo, amam muito o que fazem. Exatamente. E tem que amar muito, né, gente? Porque é trabalho com o momento mais delicado, o pior momento da vida da pessoa. Sim, Exato. Então tem que ser, eu acho que tem que ser por amor. com Se não for certeza. por amor, de verdade, é uma dica que eu dou, não entra. Porque depois que você entra também, você deslumbra, né? Você não quer sair mais. Não sai mais. Exatamente. Ai, gente, eu Você vê mesmo... pessoas de outros setores vindo pro setor funerário, Exato. mas você não consegue ver pessoas do setor funerário migrando para outras Pra áreas. É outros muito setores. difícil. Isso é tão real, gente, que as minhas amigas mesmo, elas assistem, são mais jovens, assim, Sim. da minha idade, né? Mais jovens, olha eu me acho. Quase 30 anos e mais Não, jovens. nós somos jovens. Jovens, é verdade. Eu juventude morro de tá medo na de chegar nos cabeça. 30. Meu Deus do céu, Deus que livre e guarde. Mas elas assistem Sim. as participações que eu faço, né? Não foram muitas, mas elas assistem e me elogiam e falam, e realmente assiste, porque elas falam do conteúdo comigo. Caramba, que legal. Então, e só disso, chamar a atenção de pessoas jovens, Sim, já pra mim, já é maravilhoso. Verdade. sim. As pessoas realmente se conectarem. Por isso que eu acho o Papo Funerário, assim, de verdade, incrível. Porque essa conexão que você cria com as pessoas, ela é maravilhosa. De mostrar realmente como é de Sim. verdade, né? De mostrar o nosso mundo pra exteriorizar o nosso mundo. É muito incrível. É maravilhoso. Esse é Parabéns o ao nosso Papo propósito desde o Funerário. início. Obrigado. O nosso propósito sempre foi esse mesmo, né? E esse é o nosso propósito de fato, trazer informação de qualidade, mas também, não só isso, poder democratizar mesmo. Que hoje, assim, graças ao bom Deus, você tem a oportunidade de participar das feiras, você tem a oportunidade de ter acesso às coisas, a gente também. Sim. Mas eu imagino tantas pessoas que querem fazer um pouco mais e que talvez nesse momento ainda não tenham acesso Exatamente. e precisando de um apoio, precisando de
alguém para ajudar, né? E esse de fato é o nosso trabalho. E isso é incrível, porque, por exemplo, eu ainda não tive a oportunidade de ir no evento de mulheres. Não consegui realmente me organizar para ir financeiramente falando. E eu acompanhei tudo. Através de vocês. Legal. Então isso é muito bacana, porque você dá a oportunidade para as pessoas que não têm naquele momento, mas elas podem estar ali presente, porque o estar presente não é só estar presente lá, fisicamente. Né? Você acompanhar, você poder ver o que as pessoas estão falando, como tá sendo, é maravilhoso, é muito legal. Caramba, que legal. Jéssica, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. A gente viu que você tem lá agora atendimento pet. Exatamente. Eu queria que você contasse um pouquinho de como que tá sendo essa experiência, os primeiros atendimentos, como é que foi a recepção do povo com isso tudo. Legal. Eu vou contar desde o começo, então. Adoro contar a história. Desde o início. Oi, gente, tudo começou, eu tinha mais ou menos, sei lá, uns 16 anos. Na época eu namorava e meu ex-namorado me deu de presente uma calopsita. E eu sempre gostei muito de animal. Sim. Sempre fui apaixonada. Também isso veio do meu pai, porque ele, como a gente sempre foi muito pra roça, você cria galinha, você cria tudo. Exatamente. E eu queria muito a calopsita e esse ex-namorado me deu uma. E aí, com 3 dias, ela faleceu. Nossa Senhora! E aí eu não sabia qual que era. Desculpa, não é caso de graça. Mas bichinho durou só 3 dias, gente. Deu nem tempo de dar nome pra ela. Meu Deus. Tô brincando, chamava nega. Mas... Tadinha, que Deus ateie. Que Deus ateie. Mas foi muito trágico, porque era um presente pra mim muito significativo. Sim, com certeza. E eu fiquei horrorizada, eu não sabia o que eu fazia, eu não conseguia pegar. Ela faleceu dentro de casa. Meu Deus. Ela era bebezinha. Eu acho que, né, era pra ser mesmo. Sim. Eu não conseguia pegar, não conseguia fazer nada. Meu pai, na época, ele dava plantão lá na funerária, agente funerário. Eu liguei pra ele desesperada. Pai, pelo amor de Deus, a nega morreu, o que eu vou fazer? Quem que é nega? Como assim? Eu falei, pai, a calopsita que eu ganhei, pai. Minha filha, eu não acredito que você tá me atrapalhando no momento de trabalho. Eu tô, você arruma uma urna. Falei, você arruma uma urna, porque eu vou deixar ela aqui na sala e quando você chegar, você leva ela pra sepultar aí na funerária. Olha só pra você ver, né? Eu era bem nova mesmo, tinha uns 16 anos mais ou menos. Falei, você leva ela, eu não vou... Minha filha, joga fora. Não vou jogar fora, não aceito. E realmente não joguei fora, tá, gente? Não sei o que meu pai fez com ela. Sim. Não quis saber. Mas ele que levou. Foi tratado, E aí eu coloquei num jornalzinho, quando ele chegou, ele colocou ela dentro de uma caixinha. E levou, né? Eu fiquei assim, muito triste. Porque eu era doida pra ter, tanto é que depois eu custei a ter coragem de ter outra. Nossa. Fui ter depois agora a gente tem umas 4 calopsitas, mas depois de muito tempo. Sim. E aí essa história ficou marcada em mim desde nova, no meu pai também. E eu comecei a participar das feiras, dos eventos, e comecei a ver o mercado pet. Sim. E eu tenho cachorrinha, né? A minha cachorra, inclusive, é minha filha. Eu sou apaixonada, alucinada com ela. E eu comecei a pensar muito nisso, sendo bem honesta. Eu falei, gente, depois que a Lua morrer, o que eu vou fazer? Porque eu vendo produtos de luto. O que eu vou fazer com ela? Eu tenho que encaixar ela aqui dentro. Sim. Eu não posso simplesmente terceirizar. Fiquei pensando nisso. E aí veio a ideia do plano. Falei, não, eu tenho que resguardar minha cachorrinha é agora, não é depois. Caramba. Aí eu falei, pai, agora é a hora. Agora nós vamos... E aí, na época, essa conversa começou mesmo, efetivamente, há 3 anos atrás. Sim. Que eu falei com ele falou, não, isso aí é loucura, nós não vamos não. Você tá, coloca o pezinho no chão, minha filha. Calma lá. Não é pra esse lado aí, Eu comecei a visitar alguns empreendimentos, Sim. inclusive em Betim tem um cemitério, eu fui lá, cheguei a conversar com o pessoal, falei, não, eu quero saber, quero comprar um jazigo. Caramba. Na hora que eles me falaram o preço do jazigo, eu falei com meu pai, ele falou, minha filha, volta pro chão. Calma aí. Calma aí, mas aí foi indo, sabe? A gente foi caminhando, a gente fez algumas pesquisas com os nossos clientes mesmo, ligação mesmo, e WhatsApp. E aí, você tem algum animal de estimação? Você compraria um plano pet? Você incluiria ele no seu plano? E a gente foi vendo que isso antes mesmo de... Antes de ter o plano. Caramba, antes muito bem estruturado, assim, o plano de negócio de vocês para o lançamento, né? Antes de ter. Isso começou... A gente lançou o plano agora, em janeiro. Sim. Isso começou em janeiro do ano passado. Caramba. Eu ainda tive uma resistência um pouquinho maior do meu pai. Ele falou, Jéssica, será aqui em Betim? Porque realmente, né, a região de Betim não é uma região que tem muitos apesar que hoje isso não significa nada, mas o que ele imaginou foi, olha, as pessoas que compram um plano são pessoas que têm um animalzinho realmente como filho, como parte da família. São pessoas que às vezes moram em apartamento e tal.
E aí ele falou, não sei se é. Aí eu fui fazendo essa pesquisa e mostrando números pra ele. Aí ele animou. Até que ele escutou uma cliente indo lá. A gente tem o escritório físico, a gente atende os nossos clientes lá. Ele escutou uma cliente perguntando. E aí, já lançaram o plano PET? Gente! Foi muito legal. E tudo se encaixou muito bem. A gente já tava com o planejamento. E aí ele entendeu de fato, ó. É necessário. Tem mercado pra isso. Exatamente. É necessário. Tem que ter. E o nosso, principalmente, não foi só uma coisa porque todos estavam fazendo. Sim. Porque porque agora tá na moda também, né? Exatamente. E se fosse porque todos estavam fazendo, a gente já teria feito antes, né, Exato. gente? Exato. Era muito mais fácil. Sim. Tem que fazer E sentido. realmente, né? Agora não tem jeito. Agora a moda pegou mesmo. Não, pegou. Agora todo mundo fala de pet, todo mundo tem Exatamente. sua parte pet. Mas que legal a estruturação do plano de negócio. Diz assim, que muito antes de lançar de fato, vocês viram uma necessidade, mas vocês conseguiram também viabilizar Pesquisar, isso. Exatamente. Não foi uma coisa assim, vamos lançar e vamos ver se vai ter aderência. Não, foi planejado. Isso é muito legal. Muito bom. Eu gosto muito dessa parte de estudo, desenvolvimento de projetos. Sim. E eu acho de fato que o setor precisa se Precisa profissionalizar disso, cada vez mais, o setor precisa se educar cada vez mais, ter informações Com de confiança. certeza. E não tem nessas informações, por exemplo, eu hoje não consigo ter um banco de dados de número de pets que eu tenho nessa cidade. Uhum. Mas vocês fizeram isso manualmente. Exatamente. Nós fizemos. Cara, que legal, que legal mesmo. Muito Nós bom. falamos, nós vamos primeiro pesquisar aqui dentro dos nossos clientes. Nosso foco sempre foi realmente vender para os nossos próprios clientes. Sim. E não tem nada melhor que pesquisar com eles mesmo, né? Claro. Então, a gente Exato, começou a fazer exato. as ligações, a gente nós colocamos uma meta por dia das nossas colaboradoras conseguir ligar pelo menos para 100. Caramba! Elas se uniram, né? Sim. Claro que, assim, Sim. 100 ligações no dia. Aí, se 2 ia ligar, ou se 3, elas estruturaram Sim. lá. E aí, a gente começou com essa pesquisa e vimos. Realmente, Betim tem mercado, vamos investir. Muito bom. Foi. Caramba, que legal. Sacada. Legal. Ó, precisamos fazer uma pausa rapidinho, porque a gente precisa agradecer aos nossos incentivadores, né? São eles que pegou na mão, assim, do Papo Funerário, né? Para vocês que estão aí nos acompanhando, nessa tela aqui tá passando todos os nossos incentivadores, não é isso? Que aí a gente fica mais... É isso, e a gente tem que fazer um agradecimento muito especial a todos os nossos incentivadores, Sim. pessoas que confiam no nosso trabalho, porque sem vocês a gente não conseguiria fazer nada disso aqui. São vocês que viabilizam o nosso trabalho. E assim, de coração mesmo, muito obrigado por estar com a gente, pela confiança. Sim. E esperamos que possamos servi-los cada vez melhor. Exatamente. E a nossa audiência que está nos acompanhando aí são esses aqui. E lá em todas as postagens do Papo Funerário a gente sempre cita. Então, não deixem de ir lá, de seguir, de consumir os produtos dos nossos incentivadores, que sem dúvida nenhuma são empresas que estão alinhadas com os nossos propósitos. Então, exatamente é isso. É isso. E parabéns mesmo, porque é um projeto incrível. Incentivar legal. esse projeto Obrigado. deve morrer de orgulho. Exatamente. Jéssica, eu queria que você falasse, assim, que eu imagino que como você hoje deve ter um tanto de meninas de 12, 14, 16 anos que são filhas de donos de funerárias, são filhas de gestores funerários e que tá assim, será que eu vou pra esse negócio? Será que eu não vou? Será que eu vou? Será que eu não vou? Qual que é a sua mensagem pra essa pessoa que talvez esteja num momento até de confusão, né? Sim, na dúvida. O que eu faço? Eu não quero esse negócio, não. Eu não quero mexer com caixão. É legal. E eu realmente passei por isso, né? Sim. Abri aqui pra vocês que eu realmente estava na dúvida. Nem pensava em entrar pro ramo. Mas eu acho que quando você se dá a oportunidade de entrar e de se conectar com pessoas como vocês e outras que eu tive a oportunidade de conhecer nesse universo funerário, você se encanta. Não tem como não se encantar. Eu acho que é uma questão de realmente persistência. Sim. Se você acha que aquilo dali faz parte do seu propósito de vida, se você se encantou, vai em frente, porque a chance de dar certo é altíssima e vai dar. Eu sou prova viva disso. Que legal. Porque, de verdade, gente, há 2 anos atrás eu não imaginaria estar vivendo
no podcast do Papo Funerário. Caramba, Olha aí. que honra. Não imaginaria, né? Até por ser uma pessoa mais tímida, mais resistente, sempre Você é tímida? sou, por Falando incrível. nisso, ela falando nisso que era tímida, né? Por incrível, eu tô tô aqui. falando aqui, horror. Eu tô procurando essa timidez da gente. Não gente. Ficou lá, Eu sou tímida. Ó, depois que a gente se conecta, acabou. A timidez passa. Legal. Mas eu acho que é isso, sabe? A persistência, é acreditar e é um mercado muito bonito. Sim. Eu falo do segmento funerário com muito amor e com muito cuidado e respeito, porque o trabalho que a gente presta é sobre isso. Sim. É sobre cuidado, é sobre respeito, é sobre acolhimento, claro. Sim. Mas o respeito e o cuidado que nós temos com aquela família, com aquele ente querido, é maravilhoso. E os feedbacks também, né, que a gente recebe, do acolhimento, de como foi importante, obrigada pelo apoio, isso Caramba. é muito importante. Sim. Então, se você tá na dúvida, você quer ter um propósito de vida, quer ajudar pessoas, quer contribuir para um mundo melhor, o segmento funerário é o melhor. Não tem, e é a prova viva Sim. mesmo, porque você vai lidar com todos os tipos de ser humano Exatamente. e vai conseguir lidar com eles. Porque Exatamente. não é todos iguais, né, Não, gente? são cada Então pessoa. é isso, sabe? Você que tá novinha aí, tenta investir mais, busca dica com os pais, com os irmãos mais velhos, eu tive esse privilégio, essa oportunidade de aprender muito com meu pai. Hoje a minha mãe também faz parte da empresa e eu vejo que ela que morre legal. de amores. Olha. Então a gente aprende todos os dias. O meu cunhado é apaixonado com o segmento. Apaixonado mesmo. Você vê ele falando e parece que ele nasceu dentro de uma funerária. De verdade. As pessoas se Caramba. apaixonam mesmo. Se pelo setor apaixonam. funerário. E ele fala, meu cunhado é super inteligente. Na época ele fazia engenharia e tudo mais. Ele trancou engenharia pra fazer administração de empresa, gente. Caramba, que Só legal. por causa do amor que ele teve pelo segmento funerário. E eu acho que se você perguntar pra ele assim, e aí, você quer sair? De jeito nenhum, não sai. Não quer sair. Então, assim, as pessoas que entram, elas realmente se apaixonam, se conectam. E eu acho que a troca, as pessoas que a gente conhece, os eventos que a gente participa, é incrível. Não tem evento melhor que os eventos funerários. Vamos concordar. Exatamente. É Tá muito ali, bom. tá tendo uma palestra ali, do nada sai um maluco dentro de um caixão, contando de copinho de coisas de Os brindes. procedência duvidosa pra você beber e você bebe muito Do mesmo satisfeito. jeito. Não, e os Brinde de brindes. caixãozinho. Gente, o tanto de gente que me pede brinde, gente de fora, não é da empresa. Ai, traz um chaveirinho daquele pra mim. Sim! Exatamente. Eu tenho uma lanchonete lá em Brasília, lá no cemitério, e assim, tudo que eu pego nas feiras eu levo pra lá, né? Eu deixo lá, o pessoal fica Você tem uma lanchonete num cemitério? Eu tenho. Caramba, Tá vendo? É de tudo. caramba. Que coisa. E aí, assim, eu pego as coisas dos eventos e levo. O pessoal fica querendo comprar. Me Legal. vende esse caixãozinho aí. A gente fez uma visita técnica lá em Goiânia, Vale do Cerrado. no Vale do Cerrado, e eles deram um caixãozinho de brinde, né? Sim. Aí eu coloquei lá, exposto, o pessoal acha que é urna Pra vender. cinzas, pra colocar cinzas, me vende. Eu Isso falo, é muito gente, legal. E sem contar, né, gente, que os produtos que a gente tá tendo aí, que o Brasil as pessoas, os fornecedores estão trazendo, Sim. são impecáveis. Cada Tá vez vendo? a Cada coisa evolução. maravilhosa. Eu fico encantada. Eu sabe? também. Sim. Cada vez mais Então, maravilhoso. assim, é um mercado que vale a pena. Se você tem dúvida e você tem um pouquinho, assim, de sentimento, vai com tudo, porque vai dar certo. Caramba. E uma das coisas que eu mais gosto nesse mercado que é o seguinte. Você pega uma pessoa no seu pior momento de vida, você pega uma pessoa no seu pior dia. Sim. E ainda assim, a gente com o nosso trabalho consegue impactar ou transformar de maneira significativa aquela pessoa, mesmo ela estando no seu pior dia. E ela te agradece. E ela te agradece. Exatamente. Porque o tanto de feedback, não só a nossa empresa, mas as empresas funerárias no geral Sim, recebem, sim. obrigada pelo apoio, eu não sabia. E principalmente, né, parecia que tava dormindo. Isso é um conforto Nossa, pra gente, verdade. né? É uma Exatamente. evolução muito grande. Porque antes, as pessoas tinham pavor de funerária. Sim, Hoje já mudou, né? mudou. Sim, sim. Com Tem certeza. cada vez evoluído mais. Mais e mais. Então é Bom. isso, já estamos caminhando aqui pro final da nossa conversa. Exatamente. Que Tem até, passou Muito voando. rápido. tem até uma música, eu esqueci o nome do camarada, sobre que fala assim, quando a conversa é boa, o tempo logo passa. É um trem assim, sabe? Gente, o tempo voou, E realmente né? voou. Exatamente, É, exatamente. Foi verdade. muito boa a conversa. Então, assim, a gente gostaria muito de te agradecer.
por ter topado vir aqui nessa conversa que o setor precisa ter, né? Tirou esse... A gente sabe que seu tempo tá ficando cada vez mais difícil, a gente sabe que a sua agenda tá cada vez mais corrida e a gente agradece demais você ter liberado um espacinho aí pra gente. Foi até mais do que um espacinho, porque a gente atrasou um pouquinho, mas enfim. Perdoa gente, nós. eu que me sinto honrada por estar com vocês. Eu sou, assim, de verdade, de coração, fã do projeto. Eu acho que era um projeto necessário. Muito obrigada. E vai ser só sucesso a partir de agora, vai ser só mais conexões e, principalmente, transmissão de conhecimento, né, gente? Sim. Exatamente. Isso aí eu acho que é um do foco de vocês e parabéns pelo projeto, tá sendo incrível. Eu tô acompanhando tudo lá de pertinho. Acompanha mesmo. Parabéns e muito obrigada. Me senti muito honrada. Que ótimo. Feliz de estar aqui com vocês, só sair mais leve. A gente que se sente muito feliz de ter você aqui compartilhando com você, assim, antes mesmo de você chegar aqui, a gente já falava que a gente vê, assim, seu futuro profissional de uma maneira muito brilhante, uma carreira muito ascendente. Ai, obrigada. E a gente acredita muito em tudo que você tá fazendo e se precisar da gente também, né, Aline? Pra qualquer coisa. Tamo aí. Agora vamos seguir junto pra sempre, gente. Ó, trouxe um brindezinho aqui da empresa pra vocês. Ah, mentira! Meu Deus! É muito de coração. Caramba! A gente tá ficando muito mimado, né, Alexandre? Olha! Gente! Pra fazerem várias anotações aí pros projetos novos. Ah, que legal. Eu sei que esse projeto do Papo Funerário só vai crescer. Olha, tem até um Jesusinho aqui no meio, graças, eu sou muito fã dele. Que legal. Já acompanhe lá, gente, ó, Redentor. Já deixa aí suas redes sociais, né, Alexandre? Se precisar achar você, Jéssica, como é que faz? Ó, eu vou deixar o profissional, né? Senão meu pai vai falar assim, minha filha, que Deus, você foi... o nosso Instagram é @redentor, com 2 R's e underline no final. E o do Pet, que a gente tá em movimento aí, crescendo ele, @redentorpet. Vai ser um prazer ter todos vocês lá. Legal. Muito bem. Então é isso, galera. Estamos finalizando aqui mais um episódio incrível. Incrível. Né? Antes, só mais 2 recadinhos. 2? Bora lá. Papo Funerário estará na Exponaf Campinas do dia que começa até o dia que termina, que eu não tô lembrando, mas é agora em maio. Acho que é 21 a 23. Dia 21 a 23, Papo Funerário lá em Campinas, não perca. Teremos muita coisa legal. Você vai estar lá, não vai? Eu vou estar lá. E vou, inclusive, estar coladinha com o Papo Funerário. Que legal, que legal. Nos vemos lá. E a gente já pode falar de outubro? Não, calma. Spoiler. Deixa. Não, espera. Deixa. É Fala surpresa. só uma palavrinha. Surpresa. Eu tô curiosa. É surpresa, vocês vão saber nos próximos dias. Surprise! Outubro, só aguardem aí, outubro. Tem coisa boa por aí, em outubro. O Papo Funerário estará longe. Acompanha o Papo Funerário. Exato. Isso. É isso. Então é isso. Obrigada, gente. Muito obrigada. Toda terça-feira tem episódio novo, meio-dia, no canal do YouTube. Semana que vem tem mais. Beijo! Tchau, tchau.